A matemática é uma área do conhecimento que tem diversas sub-áreas. Temos a álgebra, a geometria, a estatística. Mas se eu te dissesse que existe uma área que mistura matemática e biologia? Nesse vídeo você vai saber mais sobre a biomatemática. Eu sou Daniel, mestre em matemática, e esse é o canal Daniel Briga com Números. Minha área de pesquisa é a biomatemática. Durante a graduação, eu fiz algumas iniciações científicas, que são como se fossem estágios de pesquisa. A gente faz um projeto de 1 ano e tenta ver alguma área do conhecimento com uma certa profundidade. Não tanta porque é um aluno de graduação que está fazendo essa pesquisa. E esse foi o primeiro contato que eu tive com essa área e depois disso eu segui no mestrado com ela também. E como eu sei que ela é uma área pouco conhecida, esse vídeo está aqui para apresentar algumas sub-áreas da biomatemática. Para ficar mais claro o que um biomatemático estuda. Bom, o que seria biomatemática? Biomatemática é uma área da matemática aplicada, ou seja, é uma área que estuda e cria modelos para problemas reais. Enquanto que na matemática pura, a gente busca um conhecimento pela própria busca do conhecimento. Não necessariamente para resolver um problema real, mas muitas vezes essa busca do conhecimento pelo próprio conhecimento leva à resolução de problemas reais. Então, a biomatemática é uma área interdisciplinar entre a matemática e biologia, que produz modelos matemáticos para estudar processos biológicos. Agora eu vou falar das sub-áreas que talvez dê para entender um pouco melhor. Bom, uma das coisas que a gente estuda na biomatemática é a dinâmica de populações. O que seria isso? A gente tenta modelar um comportamento populacional de uma certa espécie. Por exemplo, se a gente pensar em coelhos e a gente tenta modelar como vai ser o crescimento ou decrescimento dessa população. Para isso, a gente leva em consideração alguns fatores. Se tem comida disponível, qual é a velocidade com que eles se reproduzem, qual é a velocidade com que eles morrem naturalmente, se existem predadores no ambiente. Todos esses fatores entram no modelo para a gente tentar simular o que acontece na realidade. Daí a gente tem um detalhe importante que quanto mais variáveis a gente adiciona no modelo, mais próximo da realidade ele fica, só que aumenta bastante a complexidade dele. E aí na etapa computacional que a gente vai rodar esse modelo para tentar estudar os resultados, pode ficar bem difícil do computador conseguir rodar. Bom, então depois que a gente decide os componentes principais que influenciam nessa espécie para a gente colocar no modelo, a gente vai para a parte de programação e daí a gente com isso consegue rodar computacionalmente e ter gráficos para ficar mais fácil a visualização do que está acontecendo. E daí a gente consegue ver se realmente o modelo está se comportando de uma forma que tem sentido com a realidade, ou se não tem, a gente tem que ir para o passo anterior e repensar o que a gente considerou para fazer o modelo. Por exemplo, se o resultado do modelo desse que a população de coelhos cresce infinitamente depois de um certo tempo, e a gente não vê isso na realidade, a gente teria essa discrepância e teria que voltar num passo anterior e reanalisar. Daí, caso o modelo apresente um comportamento plausível para o que a gente vê na realidade, nada muito absurdo, a gente pode estudar os resultados dele. E com isso a gente pode analisar, por exemplo, durante o tempo, como é o efeito da predação sobre essa população, se essa população tem risco de ser levada à extinção com o tempo, se ao longo do tempo ela está crescendo, se ela vai se estabilizar depois de um tempo, num certo tamanho de população, essas coisas. Aqui também a gente poderia entrar num modelo para o predador. Então com isso a gente teria um modelo predador-presa, em que um influencia o tamanho da população do outro. Quando tem bastante presa, a população de predadores aumenta, consequentemente faz diminuir a população de presas, porque tem muito predador, e por ter falta de presas, a população de predadores também se reduz. Normalmente fica se tratando nesses ciclos. Então a gente pode fazer um modelo bem complexo de várias populações distintas acopladas nele. Sabia que eu estou desenvolvendo um jogo de matemática? Ele chama Batalha Cartesiana e já está lá na Steam. É um jogo que mistura matemática e guerra, em que você usa as funções matemáticas como trajetória das balas para tentar acertar os inimigos. Dá uma olhada lá na Steam e se você gostar, bota na lista de desejos que vai me ajudar muito na hora do lançamento do jogo. Bom, e aí seguindo a gente tem outra área da biomatemática que é a epidemiologia. Essa área é responsável para tentar modelar a disseminação de doenças.
A pandemia de 2020, por exemplo, ela teve papel crucial para tentar estimar qual era a taxa de transmissão do vírus e assim tentar acompanhar se estava piorando a situação com a transmissão aumentando ou diminuindo. Bom, daí um exemplo simples de modelo da epidemiologia é chamado de modelo SIR, S-I-R, onde a gente tem a população dividida em 3 grupos. A gente tem o S, que são os suscetíveis à doença, a gente tem o I, que são os infectados, e a gente tem o R, que são os recuperados. Esses 3 grupos eles têm influência um sobre o outro. Por exemplo, uma vez que a pessoa pega uma doença, ela deixa de ser suscetível e passa a ser infectada. Então ela deixa de ser do grupo S e passa a ser do grupo I. Depois disso, se ela se recupera, ela passa do grupo I de infectados para o grupo R de recuperados. Uma coisa importante é que dependendo da doença que a gente está modelando, a pessoa que sai do infectado, ela pode se reinfectar, então ela passa a ser suscetível de novo. Bom, e daí mais uma área da biomatemática que a gente tem é a de modelagem evolutiva. Nela a gente estuda uma característica de uma espécie, por exemplo, o tamanho de um indivíduo, e daí a gente tenta modelar como essa característica se comporta ao longo do tempo. Para isso a gente tem que levar em consideração fatores que vão ter influência sobre essa característica. Por exemplo, se a gente tivesse uma população de predadores que tem preferência por presas maiores, isso seria uma pressão sobre essa característica de tamanho que a gente está examinando da espécie da presa, porque provavelmente com isso vão sobreviver presas de tamanhos menores, o que vai influenciar na disseminação da característica por tamanho menor da população. Mas e se ao mesmo tempo indivíduos maiores tivessem alguma vantagem sobre indivíduos menores? Isso também seria uma pressão sobre essa característica, daí nós devemos levar tudo isso em consideração na criação do nosso modelo. E foi isso. Gostou de aprender um pouco sobre biomatemática? Essa área ainda é bem pequena, mas ela é bem legal. Então, se você quiser saber mais alguma coisa sobre ela, é só deixar aqui nos comentários que eu faço mais algum vídeo sobre. Não esquece de se inscrever e deixar o joinha que já vai me ajudar muito. Valeu!